Muito bem, tem uma pergunta aqui que é interessante, que ela até concorda com os irmãos, né, da Igreja Adventista, né? Que realmente as pessoas ouviram, né, em sua língua materna a mensagem da salvação, né? Só que no capítulo 10, 25, apresenta de pessoas que não precisaram falar em línguas, né? Pelo menos aparentemente, que estavam com Cornélio. Cornélio estava ali e do nada receberam o Espírito e começaram a falar em línguas. Então a pergunta é, lá em Atos 2 os apóstolos falaram em línguas, aqui já as pessoas, né, falaram em línguas. Interessante isso aí. E aí? O dom de línguas deveria ser somente para os pregadores, pois o Espírito só intercederia a fim de traduzir os ouvintes dos crentes, né? Portanto, na análise de Atos 2, o dom de língua deveria ser um selo do Espírito Santo habita nas pessoas, por isso elas falam línguas, né? Este dom deveria ser bem presente hoje, a fim de validar as obras dos pregadores e missionários, a fim de apressar a volta de Jesus, né? É uma pergunta bem capciosa, né? Bem difícil de se explicar, né? De maneira fácil. Mas existe aqui também uma resposta, né? Aparentemente que possa suprir essa demanda, né? O dom de línguas não está restrito somente para falar, como também ouvir. Então, a gente parece que é só os apóstolos falando ali e eles ouvem lá, né? É interessante também, né? Então, se você só ouve e você não consegue exprimir e outra pessoa entenda, o dom de língua estaria incompleto. Então, quando existem pessoas que estão ali falando no idioma, elas entendem. E como é que elas vão expressar o que elas entenderam? Aí vem o Espírito Santo também fazendo a pessoa falar em outras línguas, né? Isso é interessante. Então Deus não se limita apenas uma parte ser beneficiada, a outra parte que recebe também ela fala também. É isso que eu me percebi em Atos 10, 25, que as pessoas nem eram batizadas, já receberam o dom do Espírito Santo e começaram a ouvir e falar em línguas, né? Isso é interessante aqui, olha. Nesse contexto, o capítulo também de Atos fala sobre a circuncisão, né? Aqueles que não eram circuncidados também receberam esse dom. Assim, no resumo, né, assim Pedro deveria aprender a fazer, não fazer acepção de pessoas. Ele entendeu, tá certo? Não somente ele, Pedro, deveria aprender a lição, e sim os demais crentes, os judeus, né? Que são chamados circuncidados, seriam judeus conversos, né? Todo naquele momento foram impressionados por quatro grupos ali, pelo menos, né? Judeus conversos, os gentios que estavam na casa de Cornélio, Pedro e o próprio Cornélio, né? Todos foram impressionados com a manifestação do Espírito Santo. A impressão que nós temos nesse texto aqui, que eles receberam o dom, né? O poder do Espírito não só para entender, como também falar em línguas. Isso, na verdade, era para tirar os preconceitos, ideias fabulosas sobre Deus, né? Que muitos de nós temos. Ah, isso aqui é exclusivo para nós. Não serve para os não cristãos. Isso é uma falácia, né? Então Deus, ele se manifesta, ele faz milagres às vezes para poder impressionar nosso coração, que às vezes só o fato de você mostrar na palavra não serve, não é 100% aceito, e às vezes é necessário Deus, de maneira miraculosa, operar um efeito, né? Para que impressione a pessoa possa aceitá-lo. Então essa resposta, o dom de línguas, ele serve para habilitar a pregação do evangelho, tanto aquele que fala quanto aquele que recebe. E não é exclusivo somente aqueles, né, que são ditos iluminados, né? Todos que estão aptos, se humilham perante Deus, estão aptos para receber a verdadeira mensagem que salva e transforma. Que Deus seja louvado. E um forte abraço. Se essa resposta não atende, faça um comentário para a gente poder estudar juntos aí, tá bom? Eu aceitarei ver as suas perguntas, né? E com oração vamos estudar juntos o assunto, tá bom? Forte abraço, que Deus nos abençoe.